Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Meu nome é Sabrina Damichapo. Vou fazer uma breve descrição para que vocês saibam, né, como eu estou aqui para a pessoa que tem limitação visual. Tenho 1,76 m de altura, tenho cabelos castanhos cacheados, olhos castanhos. Estou usando um casaco vermelho de lã, porque hoje está muito frio. O pessoal de Manaus, aí do norte, deve estar quente, aí, mas aqui no sul acordou hoje muito frio. E eu estou aqui no pequeno teatro da SCAR, que é um gigante teatro. Estou aqui ao lado da Edilma, que vai ser a pessoa que vai ter a fala hoje com a gente, hoje, amanhã e no dia 30. Então é isso, eu coordeno a parte de investimento social do Grupo WEG, de forma corporativa, né, e estou acompanhando hoje o workshop com vocês e também vou fazer a mediação das perguntas. Então agradeço a todos, né, por aceitarem esse convite para que a gente possa refletir nesses 3 dias sobre projetos, uma dor que a gente recebeu de várias organizações e a gente resolveu dizer, então vamos organizar um workshop não apenas de fazer projetos, mas como que a gente pensa num projeto. E aí a Edilma aceitou o convite e estamos aqui hoje. Então agradecemos primeiramente a SCAR, né, em nome da Edilma, por nos receber, por ser parceira nesse momento e falar de um assunto tão importante para todas as organizações. E eu preciso fazer de todo o coração agradecer o apoio, né, do Grupo de Investimento Social, que faz acontecer essa relação com a comunidade da WEG, em nome do nosso diretor, né, o diretor de sustentabilidade, o Daniel Godinho, o diretor de RH, Juliano Vargas, também o nosso gerente de sustentabilidade, o Alexandre Amano, e também em cada cidade onde vocês estão, nós temos um representante, né, da WEG, onde a WEG tem operação, nós temos um representante. Por ordem alfabética, coloco aqui a Andressa, lá em Bento Gonçalves, Carlos Eduardo em Sertãozinho, a Cíntia em São Bernardo do Campo, a Daniela Spezia, coordenadora do programa de voluntariado, e aproveito para também dar os parabéns a todos os voluntários pelo dia de hoje, pelo Dia Nacional do Voluntariado, essa dedicação maravilhosa que todos vocês fazem. A Gabriele lá de Gravataí, a Jane de Mauá, a Giane em Blumenau, a Juliana Rosa em Betim, a Larissa em Linhares, a Patrícia em Portugal, o Rafael em Itajaí, o Rodolfo em Monte Alto, Rosale em Itajubá, a Sueli em Guaramirim, o Wagner Sete e a Juliana Leonardo lá em São Paulo e a Vanessa na cidade de Manaus. Então agradeço a todos esses nossos meus parceiros aí, que juntos a gente faz acontecer na comunidade, recebe vocês e estamos juntos aí nesse processo de desenvolvimento. Agradeço também a equipe do Museu WEG de Ciência e Tecnologia, em nome da Gabriela que está aqui com a gente hoje, que faz também isso acontecer através da equipe do museu. Agradecemos também a intérprete de Libras, né, da Alset, a Tatiane que está conosco, que vai fazer vai ampliar essa acessibilidade desse evento, deste momento. E também hoje o tema escolhido é gestão de instituições do terceiro setor e estruturação de projetos. Como eu comentei, nosso pensar não seria apenas, vamos fazer um curso de projetos, mas sim um pensar sobre como que eu construo um projeto, como que é esse planejamento que deve acontecer até mesmo antes de uma construção de um projeto, para que ele tenha consistência, para que ele aconteça da melhor forma possível. Como que a gente vai se organizar hoje? Vocês perceberam que teve um link onde vocês colocaram, né, nomearam para se inscrever. Nós emitiremos certificados para quem estiver acompanhando ao vivo esse nosso encontro. E quem estiver acompanhando com outra pessoa ao lado, vocês têm vários canais aí de comunicação com a gente e vocês podem então passar o nome de vocês, que ao longo da semana a gente organiza isso. Nós vamos encaminhar então esse certificado juntamente com a gravação do evento no dia 4/9, né? Mas os certificados vão ser emitidos apenas para quem estiver acompanhando ao vivo. As perguntas, elas podem ser feitas ao longo dessa nossa conversa,
desse nosso papo aí que nós vamos fazer. Vocês têm um espaço lá dentro do Zoom, onde vocês podem colocar as perguntas, eu vou separando e aí ao final eu e a Edilma aí a gente conversa para fazer essa resposta aí para vocês dessas questões. Então vamos ao que interessa, vou apresentar a Edilma, uma parceira de muitos anos aí com a gente, que vai estar com a gente nesses 3 dias, profissional multi, né? Eu falar da Edilma, assim, o quanto eu admiro, o quanto tem de conhecimento, o quanto cada conversa que a gente faz é um crescimento, e isso eu falo não só pela VEG, mas são retornos de várias organizações que quando eu converso com a Edilma, assim, ai, que legal, foi sair da caixinha, foi pensar diferente. Então, isso está sendo muito bom, essa parceria, como sempre, né? A Edilma tem formação em Sistemas de Informação pela Univille, MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Gestão Cultural Contemporânea pelo Itaú Cultural e Instituto Singularidade, é diretora executiva da SCAR, da Sociedade de Cultura Artística, desde 2009, e responsável por liderar a gestão sustentável e a expansão da entidade, alinhada ao planejamento estratégico, por meio do desenvolvimento e execução de projetos culturais na Escola de Artes, de realização de eventos e parcerias. Então, assim, obrigada, Edilma, por compartilhar de toda a tua trajetória aí, e a gente passa a palavra para você, que é isso que a gente vai, um bate-papo hoje. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todos que se inscreveram. Lembrando que é um bate-papo, né? Eu não sou a dona da verdade, nem estamos aqui para colocar coisas escritas, né, na pedra, nós estamos aqui para dialogar e criar novos entendimentos, se for o caso, e se não, relembrar algumas coisas. E como a Sabrina disse, eu sou Edilma Lemanhê, e também fazendo uma pequena audiodescrição, né, sobre mim. Eu sou loira, tenho cabelos loiros, compridos, liso, estou de casaco, hoje está frio, meu casaco é marrom e minha blusa é verde, eu uso óculos, e necessário, né, extremamente necessário meu óculos, e a minha formação, ela é uma formação na área de sistemas de informação, então eu aprendi muito sobre processos, mas ao longo da minha carreira enquanto gestora cultural eu busquei uma formação muito específica na área a qual eu gostaria de atuar e era um sonho meu de atuação. E por isso, então, vocês vão ver que muitas coisas que eu vou falar ao longo do período são coisas muito também de vivência e de experiências. Passando um pouquinho a nossa agenda, né, de encontros, hoje nós vamos falar sobre gestão do terceiro setor e gestão também com esse entendimento de projetos. Amanhã, no dia 29, nós vamos falar sobre elaboração de projetos e cadastro na plataforma VEG. E no dia 30, que é na quarta-feira, nós vamos falar sobre prestação de contas e também cadastro na plataforma VEG. Eu falo bastante e falo rápido. Eu vou tentar falar, né, um pouco mais devagar para que todos consigam entender e para que a Tatiane consiga, né, fazer a parte dela tranquilamente. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre onde eu trabalho há 15 anos e onde eu desenvolvo um trabalho de gestão do terceiro setor. A Sociedade de Cultura Artística SCAR é uma sociedade privada, mas sem fins lucrativos. Nós existimos desde 1956 e o nosso foco exclusivo é a área cultural. Claro que na área cultural atravessa o social, atravessa vários outros elementos de constituição de uma sociedade, mas sem esquecer o foco da instituição, que é cultural. Então, quem somos, né? O nosso propósito é ser um modelo de gestão cultural sustentável, fazendo da cultura e da arte instrumentos de transformação pessoal e de uma sociedade. Lembrem que eu falei que nós atravessamos várias outras áreas, a gente tem um cuidado em ser sustentável, porque nós, por sermos privado, a gente não tem verbas públicas constantes, então nós precisamos diariamente conseguir recursos através de projetos, ações e várias outras iniciativas
para a manutenção e para a ampliação das nossas atividades. Nós incentivamos a cultura artística através de aprendizagem e realização de espetáculos plurais e diversos direcionados à comunidade. Vocês vão observar que na minha fala, a maioria das vezes eu falo de comunidade, porque a gente aqui na SCAR desenvolve um trabalho onde nós olhamos a arte e a cultura a serviço da comunidade e da transformação de comunidade. Mas nós temos um cuidado muito grande que nós primamos pela excelência, independente do que nós formos e da área que a gente for atuar. A gente tem esse cuidado de fazer coisas bem feitas, com muito carinho, pensando que é para a comunidade, com esse carinho que a comunidade merece e com o qual, ao longo de 67 anos, vários gestores, voluntários que passaram por aqui, prezaram por fazer. Em nossos números, nós recebemos por ano cerca de 360 eventos, com uma circulação de mais de 145 mil pessoas e atualmente nós temos mais de 3 mil alunos. Lembrando que esses 3 mil alunos, cerca de 55% são bolsistas de projetos sociais, projetos de incentivo, de vários mecanismos. Hoje a gente tem 22 projetos ativos de 11 mecanismos diferentes de financiamento. Nós empregamos cerca de 114 pessoas e aqui está distribuído entre professores, equipe técnica, administrativo, produção, manutenção. E nós temos 11 núcleos de produção cultural. Esses 11 núcleos de produção cultural, e aí já vem no tema que a gente está falando, a SCAR entendeu ao longo dos anos que ela não precisa fazer tudo sozinha e que ela pode fazer parcerias com várias outras instituições e pessoas para o cumprimento das suas ações. Então, esses 11 núcleos são parceiros nossos que atuam conosco, ajudando a gente a desenvolver o nosso propósito cultural. E agora, enfim, indo para a gestão do terceiro setor, ali eu fiz questão de apresentar um pouquinho da instituição onde eu trabalho e também de frisar que quando eu comecei na SCAR, a SCAR também vinha num processo constante de desenvolvimento e é uma luta, quem trabalha no terceiro setor sabe que essa é uma batalha diária, é uma batalha gostosa, porque senão nós não estaríamos aqui, A gente gosta do terceiro setor, gosta do papel que o terceiro setor tem na sociedade e que nós, ao longo dos anos, a gente vem buscando a sustentabilidade da instituição e dos nossos sonhos grandes, do que queremos fazer e aonde queremos chegar com a nossa instituição. Nós aqui dentro da SCAR e eu, enquanto pessoa que atua na área do terceiro setor, acredito profundamente que os profissionais do terceiro setor e que a gestão do terceiro setor e que os gestores do terceiro setor é uma das profissões do futuro e vocês podem olhar nas várias áreas que tem, ESG, nas ODS e várias questões ambientais, em várias áreas, o terceiro setor tem um trabalho lindo, tem um trabalho que é necessário para contribuir com o que o Estado, o município, a federação não consegue atuar. Então, nós, enquanto terceiro setor, temos uma função extremamente importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. E nas mais variadas áreas, porque eu sei que aqui nós temos pessoas de várias áreas. Independente da área, o terceiro setor, ele colabora fortemente para com o desenvolvimento de um país e de uma comunidade mais igualitária, mais equânime, onde nós temos condições de oferecer a pessoas que estão sem acesso ou desenvolver causas que nós entendemos que precisam ainda ser potencializadas.
E aí agora falando um pouco sobre gestão, né? O que no nosso entendimento, lembrando que eu falei no início, nós não somos, aqui é uma discussão, então isso aqui é o nosso entendimento e vocês podem ter outros entendimentos. E a ideia hoje aqui é falar um pouco sobre a nossa parte, vocês depois vão colocar perguntas lá no chat, vão contrapor ou não, ou colaborar com o que a gente vai falar. Então, sobre o nosso entendimento, as principais habilidades que uma pessoa que trabalha no terceiro setor precisa ter. Ela precisa ter um olhar sobre a administração, e a administração pura, né? A administração é realmente de coisas que a sua instituição precisa. E logo na sequência a gente vai falar um pouquinho mais sobre administração. Mas também precisa saber sobre projetos. De maneira geral, projetos são uma boa forma de cada instituição realizar ações ou desenvolver trabalhos para a sua instituição ou para o seu trabalho pessoa física. Então é extremamente importante, tanto que no amanhã e depois a gente vai focar exclusivamente sobre esse tema. Levantamento de recursos. As instituições do terceiro setor e quem trabalha com essa área, de maneira geral, sabe que levantar recursos é extremamente importante, seja das mais variadas formas, e também a gente vai falar um pouquinho. Contabilidade e finanças. Está super na moda falar em ESG, em governança, e aqui contabilidade e finanças são áreas extremamente importantes para um gestor que trabalha no terceiro setor, de entender, né, se o seu plano de contas contábeis está ok, se está transparente, se os seus relatórios de orçamento do ano está ok, se vem um conselho fiscal fazer análise, se está compreensível, se está tudo justificado. Então é extremamente importante. E leis e regras das organizações não governamentais, e também a gente vai falar um pouquinho para frente. Marketing de causa, desenvolvimento sustentável, liderança e comunicação, inovação e criatividade. São temas que atravessam muito o terceiro setor e um gestor ou gestora do terceiro setor. E parece complexo, mas se a gente parar para observar o que a gente faz ao longo do dia, vocês vão ver que nós somos muito inventivos e criativos, vocês vão ver que a gente exerce uma liderança na comunidade, na sua equipe, nos usuários, fortemente, e por isso a gente tem que ter uma comunicação extremamente não violenta, saudável, habilidosa, carinhosa. Nós trabalhamos muitas vezes com áreas sensíveis, áreas de saúde, várias áreas que se trabalha, então precisa de uma comunicação voltada para aquele setor e com carinho imenso, porque em alguns momentos a gente faz atendimentos de pessoas que estão fragilizadas, que estão precisando dessa atenção. Então é uma habilidade que eu acho extremamente importante que os gestores desenvolvam. Indo agora para o detalhe de cada um dos itens, no campo da administração. Tem várias coisas que nós poderíamos citar, falar e trazer aqui para vocês. Eu elegi dois temas, que é o diagnóstico e o planejamento. O diagnóstico vocês já fizeram um levantamento da sua instituição ou da causa da qual você trabalha, porque pode ter pessoas aqui que não têm uma instituição formal, né, e que são pessoas engajadas e defensoras de algumas causas, mas vocês já pararam para fazer uma análise de quais são as reais necessidades para você desenvolver com excelência a sua causa. E eu sei que muitas vezes a gente não para fazer isso porque a gente tem tão pouca estrutura de pessoas, pouca estrutura financeira, que isso acaba sendo, eu vou fazendo, e vai fazendo, e não para fazer esse diagnóstico. Porém, eu entendo que se a gente só ficar no reativo e não ter um planejamento, um diagnóstico do que realmente a gente precisa, a gente pode
perder grandes oportunidades quando elas aparecem. A gente pode nem saber para onde a gente vai com a nossa instituição ou com a nossa causa. Então, nós sempre recomendamos que instituições do terceiro setor tenha um relatório, uma análise bem criteriosa sobre quais as reais necessidades da sua instituição. E a partir então desse diagnóstico, você vai fazer um planejamento. Como que para cada uma daquelas necessidades eu vou conseguir realizar. E esse eu vou conseguir realizar, também é necessário colocar o valor daquilo que você quer realizar, também é necessário colocar o tempo, se é em 1 ano, em 1 mês, em 3 anos, em 5 anos. Então, este olhar para a sua instituição, o que ela precisa? Ela precisa de dinheiro? Ela precisa de mais dinheiro? Ela precisa de mais equipe de trabalho? Ela precisa de mais voluntários? Ela precisa de mais itens para a doação de cesta básica? Ela precisa fazer mais ações da sua instituição para fortalecer e desenvolver a causa? Ela precisa melhorar o marketing ou não? Tem algumas adequações legais e estatutárias que precisam ser feitas? Eu não sei, mas é uma reflexão que a gente julga extremamente importante e necessária para que cada instituição faça dentro dos seus desejos. De maneira geral, as instituições têm muitos sonhos e, de maneira geral, muitos sonhos grandes. E quando a gente sonha e só sonha, ele é bacana, é lindo e tem vezes até que a gente consegue realizar. Mas quando a gente pega esse sonho e coloca ele no papel, e a gente coloca as necessidades que a gente precisa fazer para realizar este sonho. E a gente divide esse sonho grande em várias partes, porque não necessariamente você precisa fazer tudo de uma vez. Eu quero eu quero montar uma sala para trabalhos com menores e desenvolvimento de menores que têm dificuldade motora. Vamos supor que esse seja um sonho. Em quantas partes eu posso dividir este sonho? E quando eu identifico, esse é o meu sonho, quando lá no diagnóstico eu identifico qual é o meu sonho, e não precisa ter um só, podem ter vários sonhos. Aí você, eu preciso então de uma sala, eu preciso de equipamentos, eu preciso pintar a sala. Então você começa a colocar fases para este sonho se tornar realidade. E aí amanhã, quando a gente for falar em projetos, a gente vai ver que essas fases ou esse diagnóstico vai ajudar considerável vocês para elaborar projetos a partir das reais necessidades que cada instituição tem. E aí, quando você faz o planejamento, e aí no planejamento você vai colocar a temporalidade, em que tempo eu quero aquilo. Aí você começa a entender o que você faz primeiro. Isso é mais importante do que o outro. Construir a sala é mais importante do que pintar a sala. Então, eu tenho que primeiro construir para depois pintar. Então, não adianta eu sair buscar tinta se eu não sei em quanto tempo eu vou pintar a sala. Vocês, e eu estou usando exemplos que talvez não sejam exemplos de todos, mas só para colocar em questões práticas realmente a importância que nós entendemos que existe para você fazer o diagnóstico do que você realmente precisa, assim como planejar, e aí com esse pacote de informações você vai desenvolver projetos, você vai desenvolver a sua instituição de forma mais organizada. E não precisa ser algo que eu vou criar um sistema e não sei o quê. Coloca no Word, coloca no Excel, vai simples. Depois você vai evoluindo, tem um monte de ferramentas, né, de pensamento, de arrumar pensamento. Se não tem essas ferramentas, não se incomoda. Coloca no papel. E aí depois você vai evoluindo, mas escreva o que você realmente precisa para a sua instituição. E a partir dessa escrita e desse planejamento, você vai fazer o quê? Você vai começar a olhar para isso, que tipo de recurso eu preciso. E quando a gente fala recurso, não necessariamente é um recurso financeiro, tem outros recursos que você pode precisar levantar. Mas com o diagnóstico e com o planejamento, você vai começar a pensar nos recursos. E aí, quando você olha para os recursos,
Aqui na apresentação tem uma mínima lista de possíveis lugares ou formas de levantamento de recursos. Mas vocês que estão aí do outro lado devem ter uma infinidade de outras formas de levantar recursos. A ideia aqui não é, né, dizer o que está certo, o que está errado, e sim falar sobre algumas possibilidades. Você fez o diagnóstico, você planejou e agora você precisa começar a pôr isso em prática no tempo que você disse que colocaria cada item. E aí você começa a buscar, através de projetos incentivados, eu sei, eu quero construir uma sala. Que projeto, que lei que eu consigo fazer construção? Consigo trazer para bens imobilizados? Quero comprar um equipamento. Existem projetos incentivos, existem editais dos quais eu posso realizar aquele diagnóstico, aquele planejamento, ou não. Eu não enquadrei em nenhum projeto, em nenhuma lei de incentivo, então eu vou fazer o quê? Posso fazer campanhas de arrecadação, eu posso fazer campanha no sinaleiro, eu posso fazer campanha nas plataformas, tem N plataformas de arrecadação de recursos, eu posso fazer campanha de Pix e de doação para alguma causa, eu posso fazer vendas de artigos que a minha instituição produz, ou que os usuários, ou que a instituição faz. Tem instituições que fazem artesanato, tem instituições que fazem uma série de coisas. Então, eu posso entender formas de começar a comercializar estes produtos como forma de arrecadar recurso. A gente também pode, e aí não são todas as instituições, mas algumas podem olhar para dentro de si e ver, será que a minha instituição pode prestar serviço para arrecadar recurso? Eu não sei, tem instituições que podem, tem outras que não podem, mas é um exercício bem interessante de se fazer. Eu vou citar nós como um exemplo. Nós somos um centro cultural, a gente tem alunos, a gente produz espetáculos, a gente faz uma série de coisas. E aí, ao longo do tempo, pela necessidade de arrumar recursos para nossas ações, nós entendemos que a gente podia prestar serviço de estruturação de espetáculos para fora. Não só para os nossos espetáculos, a gente podia fazer isso para fora. E aí, em um dado momento, a gente começou a fazer isso para outras instituições. Até que um belo dia chegou uma empresa e que ela queria montar um espetáculo dentro da sua empresa. Aí a gente, aqui tem mais um canal que a gente pode atender. Então, mas esse foi um olhar nosso para dentro da nossa instituição, para dentro das suas instituições. Será que cabe isso? E se não couber, está tudo bem. Mas a avaliação é interessante de ser feita. Será que tem algum extrato do meu trabalho? Será que tem algum item do trabalho que a instituição minha faz que eu poderia prestar serviço para fora? Vamos pegar um exemplo, eu sei que tem APAES inscritas aqui, APAES me perdoe se eu falar uma bobagem. Mas vamos pegar os APAES, que tem lá fisioterapeutas. Será que não tem uma área da fisioterapia que as APAES fazem que não daria para prestar serviço para outras áreas? Eu não sei, é só levantando hipóteses para que todos se questionem se isso é possível ou não. E aí nós temos outras questões que a gente acha extremamente importante, que são as doações. As doações, a gente tem doações recorrentes, não recorrentes, mas o quanto você está fidelizando os seus doadores e o quanto você tem de doação. E aí você já fez uma análise se essa doação é recorrente ou não? O que é recorrente? Ele doa todo mês, ele doa todo ano, ou ele doa somente quando eu peço? Será que não seria o caso de criar um programa de doação? E aí poderia ser uma doação mensal, poderia ser uma doação anual, porque muitas vezes a gente só lembra de pedir doação quando a gente precisa resolver um problema financeiro. E a gente pode pedir doações ao longo do tempo. E aqui, quando a gente fala de doação, também não precisa somente pensar em dinheiro. A gente pode, tem
material de limpeza, material escolar, alimentos, cesta básica. O que eu estou fazendo para levantar doações? Vou pegar um outro exemplo qualquer. Eu sou de uma instituição que trabalha as questões alimentares, as deficiências alimentares e que distribui cesta básica. E todos os meses, eu preciso de doação de cesta básica. E aí, todos os meses, falta ingredientes para compor o número que eu preciso para doar. Será que não vale a pena engajar as pessoas da área de nutrição para fazer palestras na sua instituição de forma mensal, de forma regular, para que as pessoas que venham assistir essa palestra tragam alimentos de doação? Aqui eu estou trazendo esse exemplo para que vocês reflitam que muitas vezes a doação não é só o dinheiro e que muitas vezes você pode engajar pessoas que fazem parte da sua causa ou que orbitam pela sua causa, e por isso que eu falei de uma instituição de questões alimentares e ter uma parceria com nutricionistas para executar uma ação aonde vai arrecadar doações. Então, a gente tem que, o terceiro setor, ele de forma geral tem pouco recurso. O terceiro setor, ele vem complementar o que o serviço público, de maneira geral, não tem braço suficiente para fazer. Então, nós temos que ser muito criativos, inventivos para descobrir vários mecanismos de arrecadar recursos e aí os mais variados tipos de recursos para atingir as nossas metas, para resolver aquilo que no meu diagnóstico disse que eu precisava resolver. E a outra coisa que também a gente acha importante, que são os programas de associados. Muitas vezes a pessoa, eu vou criar um programa de doação. Você pode até criar um programa de associados, e muitos talvez já tenham esse programa de associados, mas quando você associa, a chance daquela pessoa que se engajar cada vez mais com a sua causa, ela é muito grande, porque aí você começa a mandar nesse programa de associados um e-mailzinho, olha, esse mês foi feito tal e tal ação a partir de recursos arrecadados, aí você começa a chamar essa pessoa para vir participar um pouco mais da sua associação, aí ela vai participar das assembleias, das prestações de contas, então a chance de ela se engajar cada vez mais com a sua causa é muito grande. E a chance de ela reverberar isso para fora, de trazer novas pessoas ou novas soluções para dentro da sua instituição, também é muito grande. Um exemplo nosso aqui, nós temos hoje 130 associados. O que nós recebemos de colaboração desses 130 associados ao longo do período, ao longo do ano, é muito grande. E quando eu digo colaboração, é um WhatsApp, quando um associado vê um edital aberto em algum lugar, me manda o WhatsApp com o link já do edital. Muitas vezes campanhas que estão acontecendo, ele me manda link. E isso é extremamente importante para quando a instituição tem poucas pessoas trabalhando com ela e para ela. A gente não consegue fazer tudo. Então, ter pessoas que consigam nos auxiliar fazendo partes da nossa tarefa é extremamente importante. A Sabrina falou, né, do Dia Nacional do Voluntariado. Essa é outra forma grandiosa de você realizar ações, trazer voluntários para dentro da sua instituição. E esse voluntário pode desenvolver algum tipo de serviço, mas também pode ajudar você a escrever projetos, pode ajudar você a criar programas de sustentabilidade, pode ajudar a criar o diagnóstico, o planejamento, aí tem várias coisas que um voluntário consegue colaborar. Agora, a gente, vocês vão ver que eu estou mudando a tela várias vezes. A gente falou em diagnóstico e planejamento, daí a gente falou sobre levantamento de recursos e aí agora a gente vai falar sobre a execução. Independente se é
uma ação que foi feita para uma lei de incentivo ou uma ação que foi feita para arrecadar recursos, seja no sinaleiro, seja com feijoada, seja com doação de roupas, alimentos. A área que você escolheu, ou a ação que você escolheu, você arrecadou o recurso, você planejou, você diagnosticou, arrecadou o recurso, agora você vai executar aquilo que estava planejado. E aí aqui, coisas que eu sei que as instituições do terceiro setor são extremamente bem-sucedidas em relação a isso, mas muitas vezes a gente não organiza e não divulga isso, que é a transparência nos processos. Quem está no terceiro setor lida muito com leis de incentivo ou com convênios com prefeituras, então a transparência nos processos é extremamente importante para que sua instituição continue tendo sucesso na arrecadação daquele tipo de recurso. Então eu sei que as instituições já de maneira geral fazem bem isso, mas além de continuar fazendo bem isso, é super bacana você começar a divulgar isso, porque isso vai trazendo para a sua instituição mais propriedade, vai fazendo com que outras pessoas, outras empresas vão também se engajando à sua causa. Porque quando um doador vai lá e doa um determinado recurso, ele quer saber para onde foi, ele quer saber se de fato esse recurso foi para a área que você planejou, foi para a ação, eu estou lá no sinal pedindo recurso para a construção de uma sala. Ele quer saber se de fato foi construído. Então, a transparência nos processos é extremamente importante na hora de fazer a execução de um projeto. Quando a gente for falar no último dia sobre prestação de contas, vocês vão ver que, se você tiver transparência nos processos, a prestação de contas vai ser tranquilíssima de ser feita. Por quê? Porque isso aqui é uma parte, né? As instituições do terceiro setor, todas as áreas se conectam e estão interligadas. Então, aqui na execução, qualquer ação que você for fazer, ter transparência nesses processos vai ser importante para várias ações, para arrecadar mais recursos, para dar mais credibilidade à sua instituição, mas também lá no final para a prestação de contas. Nunca modifique um projeto sem prévia autorização. E aqui, gente, independente se é um projeto que você fez de convênio com a prefeitura, se é um projeto que você cadastrou num edital, ou se é um projeto do qual você arrecadou doação para realizar. Você tem um compromisso com a lei, com o patrocinador, com o doador que doou o recurso para aquela ação. Então, doei para construir uma sala, você arrecadou o recurso para aquele item. E não era um recurso incentivado, não era um recurso de lei de incentivo ou de convênio, era um recurso de doação. E aí eu fui lá e não construí a sala. O que acontece? As pessoas que doaram vão deixando de ter credibilidade pela sua instituição e pelas suas campanhas. Então, é extremamente importante que você não modifique esse projeto sem que os envolvidos estejam conscientes ou tenham autorizado. E isso para as leis de incentivo, então, nem se fala, né? Na lei de incentivo, seja edital ou qualquer mecanismo, jamais faça a modificação de um projeto sem que tenha a autorização do mecanismo. Se é um projeto da esfera pública, do mecanismo público, se é federal, do federal, independente de onde, jamais altere esse projeto. E aqui, fique de olho nos prazos. Eu sei que nós do terceiro setor temos 20 mil atividades ao mesmo tempo e fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente acaba, né? Isso aqui eu vou deixar para depois. Isso aqui, e aí vai. Então, mas prazo de projeto, principalmente aqui de projetos incentivados, não pode perder. E quando você vai para a execução,
Quando eu falo de projetos, você não pode perder, porque senão você não realiza aquilo que você programou. Mas tem coisas que você criou, olhou lá no diagnóstico e planejou, e você planejou fazer em 5 meses. E aí você deixa para fazer no 5º mês. Pode que o projeto seguinte dependa daquele. E aí você já embolou todo o seu trabalho e acabou não conseguindo executar com o rigor de seriedade, de excelência que cada instituição tem, mas você já pode prejudicar o passo seguinte. Então, se não é de uma lei de incentivo, porque de lei de incentivo não pode perder prazo de forma alguma, mas se não é de uma lei de incentivo, se é um projeto de doação que você está executando, esse projeto muitas vezes pode ser o start para uma outra, a conclusão dele pode ser um start para uma outra ação. Então, a gente recomenda que vocês fiquem extremamente de olho para não perder e corrigir possíveis inconsistências no caminho. Não espere chegar lá no final e falar assim, não atendi a meta porque ninguém veio. Tá, se ninguém veio, o que eu preciso corrigir? Será que eu errei o público? Será que eu errei a forma de divulgar? Será que eu errei o canal de divulgar? Aí tem várias coisas que você vai olhar, mas você vai olhar o tempo todo. O seu projeto, a sua ação precisa ser olhada o tempo todo. A minha instituição planejou este ano executar 20 espetáculos. Estão executando no mês 1, no mês 2, no mês 3, aí não adianta chegar lá no mês 11 e falar assim, caramba, eu não executei nada. Você tem que ir ao longo do tempo olhando e corrigindo. No primeiro eu executei um espetáculo e deu pouco público. Aí você já corrige a estratégia para o passo seguinte. Eu executei uma ação de campanha de doação e não consegui a doação que eu queria. O que eu tenho que mudar? Quais ações mais eu tenho que fazer para atingir os meus objetivos? Então, vai corrigindo ao longo do caminho da sua execução. Monitoramento e avaliação é o próximo item. Lembra que aqui corrija possíveis inconsistências no caminho? Faz parte do monitoramento. O monitoramento e avaliação tem pessoas, tem instituições que deixam para fazer lá no final. A nossa recomendação é que, primeiro, a regra do monitoramento é fazer passo a passo, né? Não deixe lá para o final. E vá avaliando os resultados. E aí aqui, a meta de captação de recursos, ela foi atingida ou não? Eu programei atingir R$10.000 esse ano de doação, de campanha de doação. Eu estou no mês 6, eu só atingi R$2.000. O que eu preciso fazer? Então, você vai acompanhando mês a mês, dia a dia, semana a semana. Aí cada projeto, cada ação, ele tem uma periodicidade para você ir acompanhando para entender se está atingindo ou não. Porque lá no final, você vai fazer uma avaliação geral. Mas ao longo dele você vai monitorando e, deu, não deu. Tenho que mudar, não tenho que mudar. Aí você começa a se fazer perguntas, né? O número de atendimentos estava dentro do planejado ou não? A estrutura física foi ampliada ou melhorada? Isso aqui é a partir do diagnóstico que vocês fizeram e do planejamento. Vocês fizeram lá um diagnóstico e um planejamento com as necessidades. Eu estou supondo que as perguntas aqui são a partir daquelas informações lá. Essas são as minhas perguntas. Vocês podem ter outras inúmeras perguntas a partir do diagnóstico que vocês levantaram. Aumentou o engajamento das pessoas pela sua instituição? Isso quer dizer, o seu trabalho de marketing melhorou ou não? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou pelo caminho? E mesmo, eu sei que muitas instituições, a equipe é pequena, muitas vezes a instituição é de uma pessoa só, ou é de uma pessoa e mais um grupo de voluntários, ou é de 2 pessoas, mas é extremamente importante compartilhar com a equipe, seja voluntário, seja a equipe dos dirigentes, seja a equipe de usuários, os aprendizados que você teve no caminho. E se é só você pode ter, né, se é só uma pessoa, a sua ONG, você pode ter ali os dirigentes que são voluntários, compartilhe com eles os aprendizados.
porque nós somos passageiros e quando você tem uma lição que você aprendeu, é importante você passar para os próximos. E os próximos vão fazer melhores ações, melhores projetos a partir dos aprendizados que ela teve com o anterior. Isso serve para nós, mas deve servir para toda a instituição. Então, a gente entende que é extremamente importante esse compartilhamento dos aprendizados. E aqui eu deixei o marketing depois de avaliação, de execução, porque de maneira geral as instituições esquecem de fazer o marketing das suas ações. E por isso que eu deixei aqui, porque pela ordem, o marketing da causa deveria estar lá antes de levantamento de recursos, porque o marketing é importante para o levantamento de recursos. Mas eu deixei de forma proposital porque é isso que na maioria das vezes as nossas instituições olham para o setor de marketing, o setor ou para as ações de marketing. A gente lá no final lembra de, eu não fiz isso, eu não fiz. Então tenha o marketing de causa que nós do terceiro setor temos. Nós temos causas lindas e que precisam ser divulgadas, elas precisam ser, nós precisamos engajar mais pessoas, porque todos nós promovemos de forma geral, cada um na sua área, o desenvolvimento social, comunitário, o desenvolvimento do nosso país. E nós temos ações lindas para serem colocadas nos vários meios de divulgação. Então, não esqueçam, é uma ferramenta, é uma área importante para a sua instituição. Lembrando que quando você está falando de uma causa, você tem todo o respeito para com aquela causa. Se, por exemplo, eu vou colocar na rede social a divulgação de uma pessoa que foi transformada a partir do seu atendimento. É uma coisa linda de se divulgar, mas você tem que sempre estar em sintonia com a pessoa que vai participar. Por quê? Porque tem um respeito pela vulnerabilidade daquela pessoa, pela causa daquela pessoa. Então, é extremamente importante. Mas o marketing de causa, ele olha com este olhar de ampliação de alcance, de ampliação de captação de recurso, mas olha também com um olhar de respeito muito grande para com os envolvidos. E por isso é extremamente importante a gente estar conectado com aquilo que a gente está divulgando. Então, a gente pede que fique bem atento a esse respeito aos atendimentos que a gente faz. Divulgue com clareza os objetivos e valores da sua instituição. Quanto mais claro você for em relação à causa da sua instituição, mais claro quem está do outro lado vai entender. E a chance de quem está do outro lado se sensibilizar é maior. Defina os melhores canais e formatos. Aqui, pensa-se que para fazer marketing eu tenho que ter um social media, eu tenho que ter um desenvolvedor de gráfico, eu preciso... Não preciso. Eu posso ter isso? Eu posso ter o modelo ideal? Posso ter o modelo ideal. Seria bacana ter o modelo ideal? Claro que seria. Mas, de forma geral, a gente nunca tem o modelo ideal. Então, divulgar as suas ações, ela faz parte da transparência, ela faz parte do marketing, do engajamento, mas não necessariamente eu preciso ter uma mega equipe que vai fazer vídeos lindos e que vai fazer, seria bacana que tivesse, mas nem sempre a gente tem, não é a realidade da maioria das instituições. E por isso, divulgar pode ser um bom cartaz, pode ser um bom banner que você coloca lá na frente da sua instituição e que os vizinhos já ficam sabendo o que acontece ali. Pode ser, eu não tenho alguém que vá fazer arte gráfica e vai fazer as postagens na mídia social. O gestor precisa estar atento e muitas vezes é o gestor que precisa fazer as postagens e muitas vezes é o gestor que precisa colocar o texto lá escrito e por isso a gente sempre traz que nós, como gestores, temos que ter esse olhar respeitoso e carinhoso por quem a gente atende, para não expor ninguém, mas nós também precisamos ter esse olhar atento em relação a eu preciso falar
quanto mais da minha instituição e dos seus objetivos e dos seus valores e o que acontece aqui dentro. Engaje os seus colaboradores, seus voluntários, seus usuários, seus clientes, para que eles também repliquem o que você colocar ou na rede social, ou em cartazes, ou fazer campanhas em escolas, e cada um tem a sua forma de fazer. Mas você lá atende X pessoas com cestas básicas. Será que essas pessoas estão te ajudando a divulgar o teu trabalho? Será que essas pessoas estão fazendo também ações de ajuda? Você consegue, muitas vezes, engajar essas pessoas e as várias formas de atendimento que você tem, engaje eles, explique para eles o que a sua instituição faz. Peça para eles divulgar a sua instituição, porque quanto mais pessoas te ajudando nessa divulgação, maior a chance de você comunicar bem o que a sua instituição faz, mas também de você engajar mais pessoas para a sua causa e conseguir mais recursos e fazer mais uma série de ações do qual você tem o desejo de fazer. Tenha transparência nas ações. Como eu comentei anteriormente, o marketing não é algo desnecessário. Se der, eu faço. Não. O marketing é extremamente importante para dar transparência nas suas ações. Você conseguiu um recurso X para construir uma sala. Como que você vai comunicar que você fez aquela sala? Como que você vai dar transparência nos processos? Você vai criar um relatório com fotos, com descrição do que foi construído, do recurso que foi empregado? Vai. É um relatório que vai lá no Word e aí depois você vai encaminhar para os seus doadores. Isso já é marketing de causa. Aí, a partir desse relatório, dessas fotos, você não pode ir pegando essas fotos e as chamadas de texto e colocando na rede social. Isso já é marketing de causa. E, ao mesmo tempo, é transparência no que você está fazendo com as doações que você recebe, com os recursos que você recebe. Leis e regras que envolvem as ONGs. Aqui eu poderia falar de uma infinidade de leis e de uma infinidade de regras, mas eu vou focar na governança corporativa do terceiro setor, porque não dá tempo, né, de a gente falar sobre tudo que envolve as leis que envolvem as ONGs. Então eu vou focar nesse porque é um tema teoricamente mais recente, mas ao mesmo tempo que nós entendemos importante para as instituições. E o que é, então, né, dentro dessas regras, eu vou focar na governança corporativa do terceiro setor. E o que é isso? Nós, de forma geral, nós temos vários jeitos de fazer coisas dentro da nossa instituição. Nós temos processos. Como que eu faço para fazer uma prestação de contas? Vocês têm lá, eu tenho que pegar a nota fiscal, eu tenho que fazer o pagamento, eu tenho que tirar foto daquele item. Você tem um processo para fazer aquilo. Você tem políticas para, quando eu vou fazer uma compra, será que a minha diretoria precisa aprovar ou não? Será que eu posso comprar sem a aprovação deles? Eu não sei, cada instituição tem uma regra dentro dela. Nós entendemos que esse conjunto de processos da sua instituição, ele já é uma parte da governança corporativa. E nós indicamos que se faça cada vez mais processos dentro da sua instituição, para colocar regras em relação a tudo que precisa ser feito. Isso dá mais transparência, isso dá mais credibilidade para o fazer, porque quando sai você, entra outra pessoa, sua instituição começa a crescer, você pega aquele processo, explica para outra pessoa, a outra pessoa tem lá e já começa rapidamente a fazer. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ter mais transparência no que você faz. E aí você consegue ter lições aprendidas. E aí, quando você vai escrever um relatório de prestação de contas para um doador, e esse doador começa a ver, nossa, que bem escrito isso, olha, é interessante, eles têm um processo para compras, esse processo precisa ser feito lá, 3 orçamentos, o dirigente precisa concordar com aquilo, olha que legal, que transparente que eles são. Então, isso vai trazendo mais credibilidade para a sua instituição e aí ela fica mais fácil de você monitorar o que está fora do processo.
ou monitorar o atingimento ou não dos seus objetivos. E aqui, já falando um pouquinho também sobre o relacionamento que a sua instituição tem com parceiros, investidores, doadores. Você faz prestação de contas mensal, anual, semestral para esses doadores? Nós entendemos que isso, além de transparência, além de você engajar cada vez mais as pessoas para a sua causa, ele é um processo de governança corporativa, porque ele traz mais transparência. E esse relacionamento, você precisa ter uma regularidade, seja anual, trimestral. A gente recomenda, né, que se tenha regularidade nessas, pode ser por projeto, mas que você tenha esse relacionamento e que você aceite também que eles digam, olha, talvez isso não ficou tão bom, e aí você incorpore isso como lição aprendida e no próximo você vai alterar e fazer diferente. Aqui dentro da SCAR nós temos um modelo de governança, mas esse é o nosso modelo, o que cada instituição pode ter um modelo diferente. Mas você precisa olhar para a sua instituição e entender como está o estatuto da minha instituição. Lá nos diagnósticos você já vai olhar, será que eu preciso alterar? Será que esse estatuto já está num modelo que não se usa mais ou não? Eu tenho feito as eleições, como diz o estatuto, se é anual, se é bianual, se é cada instituição tem um estatuto e tem uma regra de eleição. Eu tenho feito essas eleições, eu tenho feito essas assembleias que o estatuto diz que anualmente eu preciso fazer uma assembleia. Eu tenho nessa assembleia pessoas que vão avaliar a minha prestação de contas ou não, que vão ter um conselho que vai dizer se isso está aprovado ou não, ou que vai dar insights para você para os anos seguintes e de ações seguintes. Eu tenho um grupo dirigente que é ativo e que participa mensalmente, semanalmente das discussões da instituição para fazer com que ela atinja seus objetivos, e eu tenho alguém, ou vários alguém, né, que vão participar da execução. Então, no modelo da SCAR, nós temos os nossos associados e nós fazemos com esses associados Assembleia Geral, onde nesta Assembleia eles vão aprovar ou não as nossas contas, mas também as nossas ações. Eles vão eleger conselheiros e os nossos dirigentes, eles vão apontar caminhos futuros, a gente geralmente apresenta para eles na Assembleia os planos futuros, então eles sinalizam se esses planos futuros estão de acordo ou não com a instituição e com o entendimento, né, dos associados. Aqui nós temos o Conselho Fiscal, que faz a análise dos nossos balanços e de toda a nossa parte financeira, e isso é extremamente importante num modelo de governança, num modelo de transparência. Tem alguém olhando o seu balanço anual, os dirigentes fazem, você tem um conselho fiscal que faz essa olhada das suas informações e entende, e não é no sentido punitivo, é sempre no sentido corretivo. Ele pode olhar lá uma ação e falar assim, olha, talvez isso aqui não está adequado ao que diz a lei das entidades civis e balanços do terceiro setor. E você pode ir melhorando isso ao longo do tempo. E muitas vezes você nunca vai chegar no modelo ideal, mas a gente tem que ir evoluindo. E nesse modelo, então, o Conselho Fiscal é extremamente importante para esses aconselhamentos futuros. E aí aqui, a Assembleia elege tanto o Conselho Deliberativo quanto o Conselho Fiscal. E dessa forma, não somos nós que escolhemos, tem essa isenção em relação à escolha de quem vai olhar as nossas informações. Esse Conselho Fiscal ele é eleito
a partir dos associados que nós temos. Então, você vai observando que tem vários órgãos de fiscalização e de olhar para as ações que aquela instituição está fazendo. E aí aqui nós temos o Conselho Administrativo, que tem algumas instituições que ainda tratam como diretorias. O nosso, a gente já substituiu por conselhos. A gente entende que nos conselhos as discussões ficam mais diversas, a gente escolhe conselheiros a partir de habilidades, mas também a partir da diversidade de discussão. Então, nós entendemos que esse é um modelo que passou a funcionar muito bem para a nossa instituição. Quando você vai participar lá daqueles selos, melhores ONGs e instituições mais bem avaliadas, geralmente elas passam por um processo parecido como esse de governança, com algumas mudanças simbólicas e pequenas, mas de maneira geral, isso são informações ou itens que se pede quando você vai se inscrever nesses títulos ou selos de melhores ONGs e tudo mais. E quando você tem uma estrutura dessa, você começa a mostrar para o seu doador, para o seu patrocinador, o quanto você está organizado, o quanto você está estruturado. E eu sei que muitos de vocês podem, mas eu sou uma instituição de 2 pessoas, por que eu vou ter isso? Porque um dia você pode crescer e ter muito mais ações, mas porque independente do tamanho da instituição. As formas, muitas vezes é até melhor você começar a organizar tudo quando você tem uma instituição pequena e ela vai crescendo de maneira organizada, formal, transparente. Então, a gente recomenda que vocês observem muito seus estatutos, suas atas e tudo que precisa. Não deixe ata vencida, não deixe CNDs vencidas, né? Então, isso é uma recomendação que nós temos e um olhar muito atento. E aqui, quando eu vou para o próximo tópico, onde é o desenvolvimento sustentável, a SCAR, e aí vem dentro desse modelo de governança, vem dentro desse modelo de querer ser sustentável, e muitas vezes as pessoas confundem sustentabilidade somente com dinheiro. A SCAR tem um olhar sobre a sustentabilidade, um olhar sobre o terceiro setor, um olhar sobre a governança corporativa, onde para nós, nas nossas discussões, entendeu-se que sustentabilidade ela está dentro do ambiental. Mas o que eu sou uma instituição que distribui cesta básica, o que eu tenho a ver com a questão ambiental? Nós entendemos que tudo. Lembrando que esse é o nosso entendimento, é o entendimento da SCAR, é o meu entendimento, e que cada instituição pode ter entendimentos diferentes, tá? Mas nós entendemos que um mundo para o futuro, nós precisamos usar de forma responsável os nossos recursos ambientais. E aí, mas o que eu posso fazer sobre isso? Muitas vezes só apagar uma lâmpada já é um uso responsável. Muitas vezes fazer o descarte do lixo correto é outra forma sustentável. E aí, mas eu sou uma instituição tão pequena que não vai fazer diferença. Faz. Se cada um de nós fazermos a nossa microparte, no todo vai fazer diferença. Então, a sustentabilidade é um eixo do qual nós temos como importante. A outra sustentabilidade é a institucional e a social. Aqui, nós estamos muito no campo das pessoas. Nós entendemos que instituições do terceiro setor, ela é extremamente dependente de pessoas. Pessoas para serem seus funcionários e colaboradores, pessoas para ser seus voluntários, pessoas para ser associados, pessoas para ser os doadores, porque no final está tudo nas pessoas, a decisão está nas pessoas, mas o seu atendimento também está nas pessoas. Você convencer uma empresa para te dar um patrocínio,
você tem que primeiro convencer um conjunto de pessoas daquela empresa de que a sua instituição é relevante, que está desenvolvendo um trabalho legal. Mas você precisa também mostrar para o seu usuário que você está fazendo o melhor que pode naquele momento para aquele público que você se propõe a atender. Então, nós entendemos que precisamos motivar, capacitar, engajar sempre cada vez mais pessoas, seja para o cumprimento da nossa causa, seja o atendimento ou o usuário que você está fazendo, seja a sociedade que está ali ao seu entorno. Você se posiciona, a sede da minha instituição é no bairro XY. Essa sociedade, essa comunidade que está ali ao redor, ela é engajada com a sua causa, ela é comprometida, você fez já um trabalho de engajamento dessa comunidade e de trazer para dentro da sua instituição os atendimentos que vocês fazem. Vocês convencem essas pessoas que recebem os atendimentos a trazer mais pessoas para participar com vocês, até essas pessoas ajudar vocês a propor soluções e tudo mais. Então, nós entendemos que pessoas para instituições do terceiro setor é extremamente importante e impactante para o desenvolvimento da sua causa, seja ela qual for. E por último, o eixo da sustentabilidade é o econômico. No terceiro setor, e a nossa realidade aqui, nós não temos itens, seja do governo federal, estadual, municipal, que todo mês repassa X valor. Nós não temos. Nós precisamos, todo mês, trabalhar muito para pagar os boletos lá no final do mês. Então, nós precisamos estar atentos à sustentabilidade econômica, porque no final do mês vai ter um boleto lá de luz, de água, de telefone, de salário, e isso é extremamente importante. Nós, lá onde a gente fez o diagnóstico, onde a gente planejou, a gente olhar para isso aqui. Será que ao longo do tempo eu vou ter recursos? E aí, quando a gente fala de formas de captação de recurso, onde a gente fala de talvez, eu vou prestar um serviço, ou eu vou vender um produto, ou vou fazer campanhas, ou as várias ações que eu vou fazer, pensando nesse olhar também da sustentabilidade econômica, entendendo que nós precisamos trabalhar diuturnamente para arrecadar recursos para desenvolver o que a gente acha mais importante para a nossa instituição. Então, nosso olhar sobre sustentabilidade, ele passa por esses 3 eixos de atuação. E a gente pensa eles separadamente. E podem ser uma ação pequena e pode ser uma ação macro, independente do tamanho. O que importa é essa fixação de conceito e de movimento simbólico de que isso aqui eu faço para o ambiental. Eu ajudo, eu não desperdiço água, eu apago as luzes, eu reciclo, eu faço campanhas de plantio de árvores. Tem N ações que cada instituição pode fazer dentro de cada eixo para ampliar as suas ações, mas também para mostrar à sociedade os seus compromissos, os seus valores institucionais. E aí, dentro do desenvolvimento sustentável, eu trouxe rapidamente para falar para vocês sobre o ESG. De maneira geral, eu imagino que algumas instituições já foram impactadas por essa informação, já ouviram falar sobre essa sigla, né? Ela é uma sigla em inglês e eu vou traduzir para o português, né? O E é de ambiental, o S é de social e o G é de governança. Quando nós olhamos tudo o que eu já falei sobre governança, sobre cuidados ambientais e sobre os atendimentos que cada instituição faz, vocês conseguem olhar que a gente cumpre este pacote ESG. E aí, se vocês forem olhar mais detalhadamente, vocês vão entender que vocês cumprem o pacote com as 17 ODSs. E aí vocês vão começar a entender, opa, a minha instituição, eu achava que não fazia isso, eu achava que isso não tinha nada a ver comigo, mas você começa a entender que de forma pequena ou grande,
você tem atuação dentro do ESG, você tem atuação dentro das ODS. Eu imagino que cada uma das nossas instituições, dentro de cada área, nós atuamos fortemente no social. O Brasil é um país extremamente evoluído na questão do terceiro setor. Ainda tem muito para evoluir, mas nós já temos inúmeras instituições do país e, de forma geral, nós contribuímos muito para o desenvolvimento desse país e para atendimentos que o poder público não consegue fazer. E, de forma geral, a gente atua muito no social. Eu vou pegar o nosso exemplo aqui. Nós somos uma instituição com foco cultural, mas nós temos lá nas nossas aulas, dos 3.000 alunos, 55% é bolsista, não paga absolutamente nada. O que eu estou fazendo? A SCAR está fazendo um papel social. Por quê? Porque a gente quer que venham pessoas que não tenham condição de pagar uma mensalidade, que venham também participar do desenvolvimento cultural. Isso é uma ação social. E cada um de nós, cada um de vocês que estão aí do outro lado, espero que me ouvindo, e eu falo bastante, como eu comentei no começo, olhe para dentro de si, entenda que você faz um trabalho lindo, brilhante de desenvolvimento social e que você começa a poder encaixar a sua instituição dentro dessas nomenclaturas modernas e que você pode começar a conseguir mais recursos para a sua instituição a partir desse enquadramento, a partir deste olhar que você vai ter para a sua instituição. E aí fizemos uma série de ações para a nossa instituição, como a gente falou lá desde o começo. O que a gente espera é que essas ações deem de resultados para nós. Eu vou citar aqui alguns itens, mas esses itens, eles são só a partir de um olhar nosso. Cada um de vocês pode fazer a sua própria reflexão e anotando o que você espera, né, de fazer essa série de dinâmica que você fez, esses exercícios que você fez. A gente entende que com processos bem definidos, com um planejamento claro aonde você quer chegar, com esse olhar ambiental, social e de governança, e com essa estruturação legal, estou com o meu estatuto ok, minha ata está ok, eu sei o que a minha instituição faz, eu tenho um plano aqui de onde eu quero que a minha instituição chegue, de quantos atendimentos eu quero que a minha instituição tenha, de quantas cestas básicas a minha instituição quer distribuir ao longo de um ano, ao longo de 6 meses. Eu criei isso lá com todo esse processo. O que eu vou ter aqui de resultado? A gente espera que a sua instituição tenha um acesso a capital de forma mais facilitada. Nunca vai ser 100% fácil. Quem trabalha com captação de recursos para o terceiro setor sabe que é difícil, sabe que é trabalhado, sabe que é visitas, inúmeras visitas, inúmeras pesquisas em plataformas, inúmeras ações que tem que fazer para arrecadação de recurso. Mas fazendo todo esse processo, a gente entende que vai facilitar o seu alcance a esses itens, o seu acesso à captação de recursos e doações. Também a gente entende que vai aumentar o valor da sua instituição. E aqui, quando eu falo valor, não é o valor financeiro, mas é o valor percebido na comunidade que a sua instituição tem. É o valor aonde, se alguém quiser falar assim, essa instituição aí não faz nada, ela não precisa existir, vai ter uma série de pessoas, de empresas defendendo que precisa. É esse valor, é o valor do tipo, essa instituição é extremamente importante e necessária para o desenvolvimento de determinada causa. Então, é nesse olhar que a gente entende valor da entidade. É o valor simbólico da sua entidade perante aquele bairro, perante aquela comunidade atendida por aquela determinada causa, perante aquele país, enfim, cada instituição
de acordo com a sua área de atuação e abrangência, a gente entende que fazendo todos esses processos, esse valor da entidade esse valor percebido pelas empresas, pelos poderes públicos, pelos usuários, pelos doadores, vai aumentando cada vez mais. E contribuir para a continuidade das ações. A gente, quando falou lá em desenvolvimento econômico, a gente fala muito, né, de arrecadação de recursos e tudo mais. Quanto maior a estruturação de cada entidade, mais acesso a capital, mais o valor da instituição e com isso vai o quê? Vai contribuir com a continuidade das ações daquela entidade. Vou pegar o exemplo da SCAR. A SCAR tem lá uma orquestra que desenvolve inúmeras apresentações orquestrais. Nós queremos aumentar quanto mais as apresentações dessa orquestra. Então, todas aquelas ações que eu fiz lá vai permitir ou vai contribuir para que eu, de fato, aumente essas ações. A gente distribui cesta, não é o nosso caso, mas uma instituição que distribui cesta básica, que ela quer aumentar a sua quantidade de cesta básica. Então, todo esse conjunto de ações vai contribuir para que ela amplie o seu atendimento e que ela seja também uma instituição longeva e que, de maneira geral, aí tem dados, né, que falam que empresas que abrem morrem em menos de 3 anos. As instituições, e aí não é um dado estatístico, mas é um dado de percepção, eu vejo que os envolvidos com aquela causa, eles são tão apaixonados por aquilo que as suas instituições são de forma longeva. Entretanto, muitas vezes elas têm uma longevidade precária e que se não fosse tão precária, ela poderia ter um salto de atendimento muito grande. Então, a gente quer instituições longevas, né, que durem muitos anos e por isso a estruturação é extremamente importante, mas que também ela atue de forma ampla, com todo o seu potencial enquanto defensora de uma determinada causa. Desenvolvimento da equipe com conhecimentos técnicos, gerenciais e estratégicos. Quando você cria processos, quando você faz lá, faz o monitoramento e o acompanhamento, que você cria um relatório, olha, isso deu certo, isso não deu certo, para isso eu tenho que mudar no próximo, e que você pega esse relatório e você compartilha com seus dirigentes, compartilha com seus colaboradores e parceiros, voluntários. O que você vai formando? Uma equipe mais qualificada e as suas novas ações, as suas novas campanhas, os seus novos projetos vão se tornando cada vez melhor. Então, isso também é um resultado que a gente espera que aconteça. A ampliação do impacto gerado por meio de atendimentos da sua instituição. Eu distribuía 10 cestas, eu passo a distribuir 50 cestas. Tem coisa mais linda do que isso? Tem coisa mais impactante do que isso? Então, a gente entende que esse também é um baita resultado que se espera com esse conjunto de ações. E aumento da relevância da instituição no contexto onde está inserida a sua instituição. E quando eu digo no contexto, ela pode ser naquele bairro, mas ela pode ser naquela causa. Eu vou pegar o nosso exemplo de uma instituição cultural. Nós queremos aumentar a nossa relevância no âmbito cultural. E a gente quer aumentar no âmbito cultural de Jaraguá do Sul, do norte catarinense, do estado todo, do Brasil todo. Então, nós queremos ser relevantes no nosso contexto, que é o contexto cultural. A gente quer fazer diferença no contexto cultural, na área que a gente se propõe a trabalhar. E com esse conjunto de ações, a gente vai ampliando, aumentando a nossa relevância neste contexto. E agora, indo para o final, eu falei bastante, dando uma respirada, eu vou passar para a Sabrina, que vai fazer os apontamentos dela também, a partir da nossa conversa, mas que vai trazer perguntas que vocês podem ter colocado no chat. Se alguma coisa a gente não conseguir responder, a gente pode pesquisar e trazer amanhã, ou pode responder depois no particular. Lembrando novamente que
Tudo que eu falei é a partir de um modelo do qual nós atuamos, é a partir de um modelo do qual nós acreditamos, mas cada um de vocês podem ter entendimentos diferentes, formas de fazer diferentes e muitas vezes até melhor do que é a que nós estamos fazendo. E nós respeitamos cada um, cada instituição e cada forma de ser feito. O que a gente trouxe hoje aqui, o que eu me propus a trazer hoje aqui, são apenas pequenas coisas para a gente refletir. E muitas vezes a gente sabe de tudo isso que tem que ser feito e a gente está tão assoberbado com o dia e acaba não refletindo, acaba não parando para pensar. Então é muito mais no sentido provocativo, colaborativo, do que no sentido de querer dizer que tudo que eu falei é uma regra e que todos têm que fazer desta forma, tá? Ok, obrigada, Edilma. Uma das coisas que você falou lá do início, né, que foi a tua fala ao longo da questão assim do terceiro setor, né? Então hoje a gente tem essa divisão primeiro, segundo, terceiro setor, e o terceiro setor, não sei como você vê, mas assim, pelas caminhadas que eu faço nessas organizações, tem algumas delas que saíram da fala de ser o apoiador do governo. O governo não pode fazer, o terceiro setor assumiu então para fazer. E em algumas organizações, eles já são protagonistas disso. Não, eu estou assumindo, posso até dizer assim, estou assumindo algo que o governo não tem possibilidade, não tem braço para fazer, mas se coloca numa posição não como coitado do Brasil aí, que se não fosse o meu posicionamento, o governo não faria, e fica apenas no apoio do governo para realizar o seu propósito, né? Então, pelas organizações que eu ando, existem duas visões. Eu não sei se é assim que você enxerga também. Aquelas que ficam, eu sou então o braço do governo na sociedade para assumir esse propósito, então é obrigatoriedade do governo me manter para eu realizar esse propósito. E outras organizações que percebem que o governo realmente não dá conta disso, e que diz assim, além desse governo, né, de me dar um suporte, mas o suporte ele é limitado, para eu fazer realmente esse meu propósito, eu tenho que buscar outras captações, eu tenho que buscar um outro jeito de viver para que eu consiga realizar esse meu propósito na sua plenitude. Né? Você consegue olhar também essa diferença até de maturidade de uma organização ou outra, que uma fica mais à dependência governamental e outras conseguem navegar e ir para outros lados e ter uma sustentabilidade melhor? Com certeza. Primeiro que a gente entende que a municipalidade, qualquer governo, seja municipal, estadual ou federal, eles realmente não conseguem atender todas as demandas que uma sociedade exige. E isso não é uma coisa do Brasil, eu acho que meio que no mundo tem coisas muito parecidas com essa. E aí, por isso que vão se formando ao longo do tempo instituições do terceiro setor, que ele passa a atuar em uma determinada área da qual o governo não está atingindo. A primeira coisa que a gente entende é que se o governo não está conseguindo dar conta daquilo, pode ser que ele não tenha nem recurso para aquela ação. Então, quando uma instituição fica dependente de um recurso público, seja de um convênio com o município, com o governo do estado, com o federal, ela fica submissa ou subordinada a uma vontade política, muitas vezes, mas também a uma disponibilidade de rúbrica de orçamento, e acaba não realizando de maneira geral todas as suas ambições enquanto instituição. Então, nós entendemos que o terceiro setor, e quando a gente fala lá em desenvolvimento sustentável econômico, e quando a gente fala das formas de arrecadar recurso, observaram lá que um item era projetos e mecanismos de incentivo.
Os outros itens todos, tinha 5, 6 itens, os outros itens todos eram itens de a instituição buscando recurso no mercado, a instituição pedindo doação, a instituição fazendo campanha, a instituição vendendo produtos, prestando serviço, a instituição sendo protagonista da sua ação, da qual ela quer desenvolver, mas propondo soluções. Porque quando a gente espera que seja só do governo, o que é importante, não que eu estou dizendo que não precisa. Claro que é extremamente importante, mas se a gente ficar sempre esperando do outro, muitas vezes a instituição não vai conseguir atingir os seus objetivos para com aquela causa da qual ela se propõe. E por isso que, se vocês observarem na minha apresentação, foi um item na área do desenvolvimento sustentável econômico, que era um item de financiamento público. Os demais itens são quais formas, ações que eu preciso fazer para conseguir recurso. E lá, em uma das habilidades do gestor do terceiro setor, que eu falo que é inovação e criatividade, a inovação e criatividade, o planejamento, a administração, faz parte de como a nossa instituição vai arrumar formas de ser longeva, de ser sustentável economicamente, sem depender de uma única fonte de recurso. De maneira geral, a maioria das empresas, e agora aqui abrindo um parênteses para falar de empresa, uma empresa ela nunca tem uma única fonte de receita. Por quê? Porque se aquela fonte de receita quebrar, falir, parar de trabalhar, a outra empresa fecha. Então, nós recomendamos que as instituições não tenham uma única fonte de recurso e que sim procure ao máximo ampliar sua gama de recursos, porque independente se é pouco ou se é bastante aquela fonte, mas é de fortalecimento, porque nós acabamos de passar por um período pandêmico. Nesse período pandêmico, muitas instituições, a SCAR, se a única fonte de recurso fosse fazer eventos, nós teríamos mandado todos embora, porque nós não teríamos como manter folha de pagamento, nós não teríamos como manter os nossos atendimentos. E nós não interrompemos. Por quê? Porque essa é uma estratégia nossa, nós temos que ampliar as fontes de recursos da instituição. É com doação, é com associado, é com venda de serviço, por alguns alunos a gente cobra matrícula, a maioria não, mas alguns a gente cobra. E é um exercício diário nosso, sempre estar buscando novas parcerias e novas fontes de recursos para a manutenção das nossas ações. E isso, então, pegando o modelo da administração de empresa, trazendo para dentro do terceiro setor, é extremamente importante a diversificação. E eu sei que, neste momento, eu falo de um lugar confortável de dizer, a SCAR faz isso. Eu sei que cada instituição tem aí os seus problemas que devem ser gigantes, eu sei disso, e eu sei que parece fácil no discurso, mas o gestor da instituição precisa ter este olhar muito atento na longevidade da sua instituição. E para ser uma instituição longeva e atender os seus usuários ou a sua causa, ela precisa buscar e fazer o exercício diário de ampliação, de busca de recursos. E quando fala ampliação de busca de recursos, traz lá no primeiro tópico que se falou, que foi o diagnóstico, né? O quanto nesse diagnóstico eu percebo qual é a porcentagem de dependência, né, desses recursos, o quanto dependo do governamental, ou quem não tem o governamental, o quanto dependo de um projeto, de uma lei específica, e assim vai para conseguir entender do quanto eu estou arriscando, buscando 80% num determinado recurso apenas, né? E também, dentro disso, quando você falou da pandemia, falou do quanto foi importante ter esse olhar, né, para outras formas de captação, uma das... que entra nessa questão do diagnóstico e do planejamento estratégico de uma organização é a chamada conta contingência, né? O quanto as organizações
pensam nessa conta contingência e planejam como que eu vou ter uma conta contingência para que, se o governo atrasar o repasse do básico lá, que para algumas instituições vai, o quanto eu não paro toda a minha organização. Por quê? Porque teve uma quebra de repasse, ou um projeto incentivado, que é o pagamento dos profissionais, do professor, ele é através de incentivo fiscal. Então, o quanto essa conta contingência, que é esse valor que eu acabo deixando separadinho lá, que eu penso assim, a diretoria vai planejar, eu vou para manter o quê? Um mês inicialmente, né? Quanto que me custa para manter a organização durante um mês? Então, primeiro objetivo, vou ter uma conta contingência de um mês. Depois a organização vai se desenvolvendo, vai amadurecendo 2 meses, 3 meses, o quanto essa conta contingência vai nos dando suporte e vai deixando a organização também confortável, né, para isso, né? A gente, quando fala do terceiro setor, a gente fala muito, e nós estamos, né, enquadrados nesse modelo dos sem fins lucrativos. E quando a gente se enquadra nisso, a gente não pode confundir os sem fins lucrativos, que eu não posso arrecadar dinheiro ou recursos. O fato de ser sem fins lucrativos quer dizer que você, se você tem superávit, você redistribui esse superávit para a manutenção das suas ações. O fato de você ser sem fins lucrativos não quer dizer que você não possa arrecadar recursos para manter as atividades das quais você se propõe a fazer. E aí, quando você fala de uma conta contingência, o que é fundamental na sua instituição. Porque você tem, eu sei que é difícil instituições do terceiro setor guardar recursos para essa conta contingência. Mas, no seu planejamento, você começa a olhar. Suponhamos que eu deixe de ter um projeto, que eu deixe de ter uma subvenção ou um convênio público, ou deixe alguns doadores parem de doar. O que na minha instituição é fundamental para eu manter? Para ela, então, quando você faz diagnóstico e a gente fala, planejamento estratégico, parece uma coisa distante. E eu nem falei sobre planejamento estratégico, que é para falar de um lugar muito real de cada instituição. Porque a maioria das instituições, eu não sei que ferramenta eu vou usar, ou eu não tenho alguém especialista em planejamento. Faz o diagnóstico. Elenca o que é fundamental, essencial para a sua instituição. E aí, com isso, planeja. Caramba, eu quero fazer isso em tanto tempo. Ou eu quero ter essa conta contingência. Eu não tenho. Hoje a minha instituição está trabalhando certinho. A gente tem lá 5 fontes de arrecadação. Eu tenho o planejamento desse ano já fechado. Eu já sei como eu vou pagar as contas. Aqui esse item eu ainda preciso trabalhar mais. Aí você tem lá, eu não tenho a conta contingência. Eu não tenho. E para que eu vou criar essa conta contingência? Pode ser para um período como, né? Tomara que nós nunca mais tenhamos um período como esse, mas o período de pandemia, quem não tinha essa reserva, né, acabou não conseguindo fazer o básico que a sua instituição gostaria de fazer. Até vir os mecanismos de incentivo, que depois veio, né, alguns mecanismos de incentivo e tudo mais, mas até isso acontecer, como a sua instituição passou. Então, lamentavelmente, nós tivemos aí um período, né, de pandemia, mas que ao mesmo tempo trouxe um olhar para nós, né, de conta contingência, de várias outras precauções para a gente ter em relação à longevidade das nossas instituições. E é isso que você fala que a organização é sem fins lucrativos, mas você citou na tua fala da questão de vender serviços, por exemplo. Né? Então, assim, muitas vezes tem uma questão tão forte da gratuidade, né, do serviço que está sendo prestado, da prestação, do propósito que aquela organização tem, que pode ter olhar assim, não, mas é feio eu vender esse serviço para a sociedade. Mas para quem eu estou vendendo? Né? Não vai ser para o mesmo público que é o meu propósito de atendimento, é para outro público. Enquanto eu tenho informações valiosas que a sociedade está precisando saber e que eu posso compartilhar disso,
de uma forma, né, cobrando por essa prestação de serviço. Né? E essa prestação de serviço, então, esse recurso ele vem de uma forma até livre para que eu possa utilizar nas mais diversas necessidades, porque a grande dificuldade hoje das organizações é ter recurso livre. Né? É ter aquele recurso não carimbado ou através assim são doações e tal que me deixam livre para utilizar, mas não esquecer que mesmo sendo livres, como você comentou, aquele que fez a doação, aquele que está contribuindo, ele quer saber no que foi colocado. Com certeza. Ele pode não ter um papel inicial, vamos pensar num pedágio, que acontece muito na nossa região, aqui o pedágio é muito forte. Aquele recurso que é repassado, as pessoas ali não estão explicando esse aqui é o propósito. Difícil, tem casos, né, pedágios que têm já um propósito, mas nem todos têm um propósito específico. Mas isso não significa que eu não possa reportar. Isso é bom reportar, porque a pessoa que hoje fez uma doação de R$5, talvez no próximo pedágio ele vai fazer doação de R$10 porque ele recebeu um retorno. É isso aí. E o retorno é através das mídias, porque eu não tenho como entrar em contato individualmente. Né? Então, aí vem na questão do marketing e aí volta na questão sustentabilidade das instituições, mas vem nesse olhar cuidadoso, né, de cada instituição, de como eu vou ampliar as minhas fontes de recursos. Aqui, eu e a Sabrina não estamos falando jamais de você cometer algo que fuja às regras e às leis que nos acompanham, jamais. Mas estamos falando de ter este olhar para a sua instituição e entender o que ela também pode mais fazer de ações para ampliar as suas fontes de receita. E quando a gente fala de uma prestação de serviço, a gente também pode falar da venda de produtos. Eu sei que tem muitas instituições que produzem artesanato, que produzem uma série de coisas. Por que não criar formas de engajar mais pessoas para comprar esses materiais? E quando a gente fala de venda de serviço, se cada instituição olhar para dentro de si, muitas vezes consegue entender, esse serviço eu poderia prestar para fora também, sem ferir os princípios estatutários e legais da minha instituição. Então, é que muitas vezes nós no terceiro setor a gente é tímido em relação a pedir, né? A gente vai no sinaleiro, faz campanha, faz pedágio, faz uma série de ações de arrecadação, mas a gente sempre eu estou dizendo por nós aqui na SCAR, né? A gente é tímido, sempre com muito carinho, com muito respeito, pedindo recurso, porque tem muitas instituições boas pelo Brasil pedindo. Então tem um respeito muito grande e esse respeito vem com o doador, esse respeito vem com as outras instituições que pedem também e muitas vezes se alguém doa para nós, acaba não doando para o outro porque as pessoas têm a cota mensal de doação. Então existe essa ética, esse respeito, mas existe essa necessidade de cada instituição se manter também e olhando sobre esse âmbito todo, o que se pode fazer para ampliar as receitas de cada uma, para manter, né, e para a longevidade de cada instituição. E quando a gente fala em captar, as pessoas se perguntam dentro das organizações e falam muito para nós assim, mas eu não tenho pessoas para isso. Eu não tenho pessoas que olhem editais, eu não tenho pessoas que escrevam projetos, eu até já chamei voluntário, mas o voluntário não consegue entender. O que você daria como dica aí para essas organizações que estão iniciando nessa vontade de desenvolver projetos e que, né, eu sei que você vai trabalhar muito nos próximos 2 dias, mas assim, inicialmente para já começar a instigar eles. Porque essa é uma fala muito comum que a gente tem, né? Eu não tenho, o meu corpo de trabalho é esse aqui, né? Eu sou a gestora, eu faço isso, mas eu não tenho braço para isso. Sim. De maneira geral, eu acho que é uma realidade, né, de uma grande maioria das instituições. Mas
eu sempre falo, e novamente num lugar de respeito muito grande pelo trabalho de cada um que faz do outro lado, a minha prática foi dessa forma e de alguma forma ela funcionou, tá? Eu, quando comecei aqui, também, né, nós tínhamos poucas pessoas e poucas pessoas que faziam projetos. Eu fazia projetos diuturnamente e até hoje continuo fazendo projetos. Então, eu sempre digo que o gestor, a pessoa que está à frente da instituição, é mais uma habilidade da qual ela precisa ter. Ela precisa ter a habilidade de escrever projetos. Mesmo que, mas eu já tenho tanto trabalho. Mas é que o projeto, quando você faz um projeto estratégico que vai te solucionar um problema diagnosticado, você vai entender que quando essa solução acontecer, vai te sobrar mais tempo para outras coisas. Então, quando você faz um projeto e que você coloca dentro do projeto uma rúbrica lá destinada para marketing e você vai divulgar aquela ação que você fez, você vai ver que vai sobrar o teu tempo que era dedicado lá para marketing da sua instituição, para divulgar nas redes sociais, porque você contratou pelo projeto uma pessoa, o que é correto, você tem que ter transparência, você tem que divulgar as ações, então é correto você ter, né, um item lá de marketing quando você faz um projeto, mas ao mesmo tempo ela te tira uma demanda aqui. E eu falei marketing somente para citar um exemplo, mas quando você faz um projeto, você pode trazer recursos para a sua instituição que vai garantir uma longevidade das ações, vai garantir o aumento da distribuição de cesta básica, o aumento de bolsas. Isso, o gestor precisa estar preparado para fazer isso. Porque nem sempre a gente vai ter quem escreve projetos, quem presta conta, quem faz toda a ação. E muitas vezes a gente não consegue ter salários bacanas que seja competitivo com a indústria. O terceiro setor não consegue ter salários atraentes. Então vai ter rotatividade nas nossas instituições. Então você contrata alguém, poxa, aquele alguém aprendeu, sabe fazer projeto e daqui a pouco ele sai. Daí se ele sai, você perdeu tudo. Então o gestor precisa, né, no nosso entendimento, também ter essa habilidade de escrever projetos. E aí, com isso, ao longo do tempo, você vai criando mecanismos e aumentando a tua estrutura de pessoas para desenvolver mais ações e te desafogar um pouco. Mas eu, de maneira geral, que trabalho já há 15 anos no terceiro setor, estou acostumada a fazer muitas coisas de várias áreas dentro da instituição e projetos é uma delas e talvez uma das mais importantes para uma habilidade, né, uma das mais importantes para o gestor também ter. Uhum. E Dilma, veio uma pergunta aqui que como conciliar a expansão da missão, serviço, com a arrecadação de fundos da entidade de maneira sustentável. Então, como fazer essa conciliação entre utilizando essa venda, talvez, que eu entendi aqui de serviço e tal, conciliando com essa missão. Como conciliar a expansão da missão e serviço com a arrecadação de fundos? As duas coisas têm que caminhar juntas, porque você não, na nossa cabeça, você não pode prestar um serviço que não esteja alinhado com a missão da sua instituição. Porque senão a gente acaba virando uma instituição que você não sabe mais o que é a sua causa. Esse é um cuidado e eu espero ter entendido a pergunta e espero estar respondendo de forma corretamente. Quando eu falei lá no começo que a gente entendeu que um serviço que nós poderíamos fazer, nós tínhamos orquestra, nós criamos espetáculos e a gente entendeu que a gente podia criar espetáculos para outras instituições ou até mesmo para outras empresas, continua na prestação de serviço de produção de espetáculo. Continua sendo a vertente
cultural. Só que eu estou fazendo e prestando um serviço, sendo remunerada para isso. Agora, por exemplo, nós não iríamos aqui dentro, sendo uma instituição cultural, nós vamos atender o marketing de uma empresa. Nós não vamos ter aqui alguém que vai atender o marketing de uma empresa. Agora, é o marketing de uma empresa que ela quer ter um braço lá dentro que vai trabalhar o impacto de causas sociais e culturais da qual ela apoia. Aí até pode ser que seja algo que a gente consiga atender sem fugir da causa. Então, a missão da instituição, no meu entendimento, jamais ela pode ser esquecida. As ações que você faz ali dentro, você tem que fazer olhando para essa missão. Quando eu citei o exemplo da PAI, que ia prestar, e é um exemplo, gente, eu não sei se vocês fazem, é só um exemplo, e que ia prestar serviço de fisioterapia, não somente para os seus alunos, mas para fora. Pensa que algumas pessoas que poderiam estar sendo atendidas pela PAI não estão. E esse trabalho de fisioterapia pode ser focado para essas pessoas que têm essa necessidade e que poderia, né, que é um público-alvo, mas que não estão lá dentro. Então, no meu entendimento, esse serviço continua sendo da causa, porque a APAI trabalha por uma causa muito específica. E as APAIs, que me desculpem usar como modelo, eles, né, sem ter essa propriedade, eu usando mesmo como um exemplo de entendimento de que nós temos que nós não podemos jamais abandonar a nossa causa, porque senão a gente se confunde até quem de fato somos, né, enquanto defensores de uma determinada área. Odi, uma das linhas também dessa pergunta, que eu acho que dá para, através de exemplo, você falar, a SCAR, ela teve um crescimento, aí, um percentual de crescimento nos últimos anos. Né? Então, assim, como que foi esse planejamento, né? Conciliando a questão da missão, mas ampliando. Hoje nós tínhamos 500 alunos, hoje nós temos 3.000. Como que foi esse planejamento para esse crescimento, considerando essa maneira de arrecadação de fundos que se tornasse sustentável esse crescimento, né? ou essa expansão dessa missão que a SCAR teve? Eu consigo olhar para a SCAR lá em 2009, quando eu comecei, nós tínhamos 70 alunos. E a SCAR, da qual a gente está hoje, nós temos 3.000 alunos. E a ideia aqui não é falar sobre a Edilma, tá? É falar sobre a expansão, né? Porque parece que eu sempre estou trazendo para a minha pessoa. Não é esse o caso. O que nós começamos a olhar? A gente dava aulas de música e dança. Nós podemos ampliar esse atendimento. Mas como nós podemos ampliar o atendimento? A gente começou a oferecer aulas particulares também. Aí a gente começou a olhar, mas esse projeto ele poderia atender mais modalidades. Então, nos anos seguintes, a gente ia incluindo modalidades. Aí a gente, mas esse projeto, e usando a nossa realidade, a gente tem ele na lei federal, mas eu também posso cadastrar ele na lei municipal, e aí com isso eu atendo na lei federal 100, na lei municipal 50, somando eu já atendi 150. Então, você olhando muito, quando você cria esse diagnóstico, você consegue de fato entender o que a sua instituição faz e o que ela poderia fazer. E você cria um diagnóstico que daqui 5, 6 meses você vai voltar e olhar para ele e pensar, caramba, eu já consigo atualizar ele, eu já consigo ver outras necessidades e outras oportunidades de crescimento. Mas uma das coisas que nós fizemos bem forte foi olhar para a gama de projetos existentes a partir das nossas necessidades. E aí, quando a gente olhou para as nossas necessidades, a gente só fazia projeto federal. A gente passou por fazer projeto federal, municipal, estadual e vários editais
disponíveis nas áreas que a gente queria fazer. Então, e por isso que a gente foi sempre caminhando juntos. E aí, em um determinado momento, a gente olhou, opa, eu consigo também oferecer esse serviço para fora sem desvirtuar a minha causa. E aí foi crescendo de forma sustentável, passo a passo, sem esquecer da causa. Legal. Esse aqui foi a pergunta do Hamilton, da comunidade de Taekwondo, Casas de Formação da Nossa Senhora de Guadalupe, lá de Itajubá. A próxima pergunta, ela é da Camila, lá do... Ai, gente, eu não conheço, eu não consigo falar isso. É Langhammer para todos, é isso? Langhammer? Langhammer para todos, acho que é isso. Nos perdoe se a gente estiver falando Desculpa, errado. gente. Então, com relação, ela pergunta assim, Dilma, você poderia exemplificar o quesito para precificação desses serviços? Então, no que pode se basear para fazer essa precificação do serviço? Tem várias formas de precificar. Uma delas vamos supor que você vai prestar um serviço de alguém que é da sua equipe para fora. A primeira coisa é você entender quanto essa pessoa custa para você. Com décimo, com férias, ou tem alguns que são MEI. Quanto aquela pessoa custa? Quanto a hora daquela pessoa custa? Quanto o dia daquela pessoa custa? E aí, entendeu isso? E aí, o Deus Google ajuda muito. Você pode ir lá nas áreas, né? Lá tem tabelas de áreas de setores de atuação. O setor de produção cultural, por exemplo. Tem tabelas nacionais, seja no Ministério da Cultura, seja no Ministério Social, no Ministério da Mulher, tem vários ministérios ao qual você consegue acessar essas plataformas, esses sites, para buscar as referências de valores de determinados serviços. E se não, tem tabelas nacionais muito aí no Google de precificação de coisas. Aí você consegue comparar. Essa pessoa custa para mim X. Essa pessoa no mercado diz que custa Y. Aí, mas eu estou começando agora nessa área. O quanto eu vou precificar? Eu vou precificar só o meu custo e não ganhar nenhum percentual? Ou eu vou colocar o valor que está no mercado? Mas se eu estou entrando no mercado, eu já posso colocar esse valor? Então, é sempre um entendimento de evolução. Lembrando que você não pode fazer uma prática desleal com o mercado. Por você ser do terceiro setor, muitas instituições têm isenções. E aí você não pode fazer o que o mercado regular faz e você colocar um preço extremamente baixo e você faz uma prática desleal. Isso nós não fazemos e por isso que nós somos vocacionados, nós só trabalhamos na nossa área de fomento cultural, artístico e de ações com essa vocação, que é justamente para não ter uma prática desleal. E até estatutária, né? Tem que ter toda uma mudança estatutária também para vender. Camila, mil desculpas aí, é teu sobrenome, né? É da Canto do Som, você, da Ela Escola de de Artes. É de Corupá? É a Camila. Oi, Camila. Esses nomes alemães aqui, gente, ferra com a gente aqui, mas tudo bem, a gente vai devagarinho, a gente vai fazendo acontecer. Tem vários agradecimentos aqui, Dilma, depois a gente passa para você. Vamos ver, temos aí 10 minutinhos. Deixa eu escolher algumas durante a tua fala aí. Muitas organizações têm a questão dos jovens, né? De fazer a prestação de serviço para trazer os jovens e, de alguma forma, trabalhar com eles em contraturno escolar, etc. Como engajar e trazer esse jovem também para fazer uma divulgação do trabalho e divulgar aquela organização a qual ele está fazendo parte? Eu até estava lendo bem recente sobre um estudo, se eu não me engano, na Finlândia, que eles usam trabalho de esporte e de artes como forma de senso de comunidade, senso de pertencimento no contraturno, e com isso eles conseguiram, ao longo de um trabalho de muitos anos, diminuir violência e diminuir tudo mais. O jovem
Eu acho uma geração linda, né? Eu já passei por essa fase. Eu acho uma geração linda, com um potencial danado de construção, de inventividade. E pena que ao longo dos anos a gente vai virando adulto e vai criando várias barreiras e tirando essa criatividade de nós. Mas então o jovem tem um potencial gigante em relação a ele enquanto pessoa. E esse senso de comunidade nos jovens, esse senso de pertencimento, de ele estar fazendo algo bacana para ele, mas bacana para a sociedade, eu vejo pelos nossos exemplos aqui, de forma geral, é maravilhoso. Eles se engajam, eles querem participar. Então, a gente entende que primeiro que o jovem está aí construindo um mundo, trazendo várias tecnologias e trazendo várias coisas bacanas para o nosso universo e fazendo a gente refletir sobre muitas coisas. E a gente acha que o jovem é mais engajado do que se espera, ou do que a sociedade fala, né? O jovem é um potencial e se você der para ele ferramentas, ele vai se engajar. Ele vai... Acho que espaço, né? Dá espaço para ele poder se manifestar. Oportunidade. Né? Nós fizemos no final do ano, nós pedimos para que cada jovem da nossa orquestra jovem que se sentisse tocado e quisesse fazer um videozinho falando, eu sou atendido pelo projeto da Orquestra Jovem e essa orquestra só funciona porque tem leis de incentivo, continuem doando. A gente fez esse trabalho. O que veio de vídeo lindo, a gente só pediu num grupo de WhatsApp, mas tanta gente se sentiu motivada a falar, caramba, eu sou atendida por esse projeto é legal. Então, muitas vezes é ele ser provocado, instigado e também acolhido, né? Porque muitas vezes nós, adultos, criamos essa barreira. O jovem não sabe de nada e eu que sou adulto que sei. E o jovem sabe de muita coisa. O jovem é criativo, o jovem é inventivo, o jovem é engajado. É só você trazer ele que, de maneira geral, ele vai corresponder. E até essa questão da interatividade, né? Ele tem coisas que eles vão saber e que dentro da organização ainda nem se pensou em utilizar, né? Aquelas formas de divulgação. É lindo. Bom, entrando nessa parte, né, do jovem, de trazer, que o nosso tempo está bem fechando, trago aqui uma reflexão que você trouxe, né, de divulgar, fazer a divulgação dos trabalhos, né? E hoje a gente está numa fase de vida das organizações e da sociedade, que a sociedade gosta de ver o sucesso da organização. Né? Então, assim, para a fala final, gostaria de trazer essa reflexão do quanto a gente pode sair um pouco de mostrar a dor apenas, que isso que não possa ser mostrado, mas que essa dor ela se transforme numa linguagem para a comunidade, para a sociedade, no sucesso do quanto aquela organização está ajudando a essa dor. Né, melhorar e se tornar salutar. Então, trago essa reflexão para a gente continuar o papo de amanhã, né, desse falar para fora, de falar do sucesso. Porque as organizações, elas têm o propósito e a gente sabe que o sucesso está junto, atrelado, porque senão elas não teriam mais o porquê estar vivendo, o porquê acontecer. Então, todas elas, realmente, elas têm o sucesso. E elas têm um papel essencial que é, de fato, né, colaborar com parte desse desenvolvimento do nosso país e muitas vezes é um trabalho pequeno, mas tem uma colaboração significativa e a gente, né, lembra, mas sou só eu aqui sozinho fazendo isso e esquece do quão valioso é o que se está fazendo. Então, quando você fala da sua instituição, seja numa rede social, seja numa roda de amigos, o lugar que for, você sim tem que apontar o que a sua instituição quer transformar. E que isso não pode soar como um fardo, e sim como uma possibilidade futura, porque a tua instituição entendeu que ali existe uma carência de transformação e que vocês, então, estão se propondo a transformar aquilo. Então, tem um monte de coisas ruins, a gente sabe, a nossa sociedade, o nosso país precisa melhorar muito, mas cada instituição consegue olhar para a sua área e dizer, aqui nessa área eu quero atuar como desenvolvimento. Olha para essa área como
caramba, precisamos melhorar aqui, precisamos transformar aqui. Como eu, enquanto instituição, e essa divulgação vem nesse lugar, né, consigo transformar isso aqui ou ampliar, seja no meu bairro, seja na minha escola, independente do tanto. A gente sempre fala que quer mudar o mundo, mas é o nosso micromundo. Mudando o nosso micromundo, o restante vai reverberando e cada um fazendo uma pequena parte vai reverberando para o mundo todo. Estamos com o tempo final, então brigadão por hoje, né? Amanhã a gente está junto novamente a partir das 9 horas. Tem o link, vocês já têm o link de acesso. Então estaremos juntos novamente amanhã aqui, às 9 horas, pontualmente. Muito obrigada a todos. Até!